Ok, muito bem. Começando agora mais um OAB DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias. Eu sou Walter Souza, seu apresentador. Hoje temos um assunto de extrema relevância. Eu quero te convidar a compartilhar esse canal, a curtir, divulgue, é importante. Tema de hoje, Direito Eleitoral. E a mesa está composta pela Comissão de Integração Acadêmica da OAB e a Universidade Estácio de Sá. Vocês vão gostar muito dos nossos convidados, participantes. Olha, vai ser um bate-papo muito legal, muito bacana mesmo. Seja bem-vindo. Quero apresentar então os nossos convidados. Dr. Frederico Gazola, ele que gosta de ser chamado de Fred. Isso, Fred. Advogado, mestre em Direito, professor da Universidade Estácio de Sá e presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Temos também a participação da doutora Priscila Oliveira, advogada, está no NPJ da Estácio de Sá também. Ela é pós-graduada em processo civil pela UERJ e vice-presidente da Comissão de Integração Acadêmica. Gente, muito bem apresentados. Os microfones estão abertos para a gente começar um bate-papo bem solto, bem livre, né? Como eu já pude conhecer aqui nos bastidores, o Fred Fala de tudo. Incrível! Show de bola, gente, olha. Compartilhe, vem com a gente, fica até o final, ok? Doutor, eu quero iniciar dando oportunidade para você. Posso chamar de você? Pode, Fred, você, meu IH, meu ioiô, tá valendo. Tá ok. Tá valendo. Dá uma breve introdução sobre por que esse tema, como é que iniciou seus estudos com direito eleitoral, essa paixão. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Por que eu escolhi direito eleitoral? Cara, quando eu tava fazendo direito, por várias razões, né? Eu olhei assim, bem pra minha vida. Sei lá, às vezes conselho, né? Eu acho que eu sou um cara que tem muita sorte, assim, que eu tenho pessoas boas na minha vida no momento certo, né? E aí eu olhei bem pra minha vida, assim, bem pra minha carreira, o que eu queria e tal. E eu parei e pensei, pô, cara, o que eu vou fazer quando eu me formar? Né? Isso é um grande desafio. Cara, nossos alunos lá, eles chegam assim, tipo, o que eu vou fazer agora, irmão? Tá acabando isso aqui, pra onde é que eu vou e tal. Lembra do John Travolta? Fica assim, né? Pra onde eu vou e tal, é essa vibe, né? Aí eu parei, olhei bem pra aquilo e falei assim, cara, vamos começar a usar a lógica aqui, né? Se eu for advogar consumidor e tal, juizado especial, essas coisas, eu vou ter bastante trabalho, mas eu vou ter que dividir esse bolo com muita gente. E eu peguei uma fase ali, eu comecei em 2015, em que muita gente conseguiu fazer grana com o direito do consumidor, de verdade, né? Com um volume de trabalho muito menor, mas hoje para você fazer grana com isso, você tem que trabalhar muito. E eu não tinha esse tempo. Não tinha esse tempo para estar trabalhando. Então eu parei e falei, pô, isso aqui eu tô fora. Aí eu fui falar assim, pô, vou advogar em sucessões, né? Vou trabalhar com inventário, pai e tal. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, pô, meus amigos, tudo novo, ninguém tá morrendo, não vou ter cliente, né? Ninguém morre, eu não tenho cliente, não vai dar certo, né? Os pais estão com saúde e tal, a mãe também, não vai dar certo, né? Aí parei, olhei e falei, pô, lascou de novo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui, né? Deu ruim de novo. E aí eu comecei a fazer essa análise, pá, e aí foram duas áreas que surgiram, né? A primeira foi o direito ambiental e a segunda foi o direito eleitoral. Tanto o direito ambiental quanto o eleitoral me puxaram para uma coisa que eu atuo hoje também, que é o direito empresarial. Então uma coisa foi puxando a outra. E aí que vem o lance. Se você virar para alguém hoje na faculdade e falar de direito ambiental, eleitoral e empresarial, eles começam a se benzer, joga a ruda, faz de tudo, porque assusta. Assusta por várias razões. A gente vem de uma cultura jurídica que te orienta para um lado, que te conduz para um caminho, mas não joga ali. Mas onde eu quero chegar? Quando eu olhei para esses mercados, né, primeiro o ambiental e depois o eleitoral, eu falei, pô, tem pouca gente aqui, então de repente dá para morder um negocinho melhor. E aí eu comecei a estudar. Do ambiental, que foi onde eu realmente comecei, eu tive um cliente, esse cliente falou assim, cara, você conhece direito eleitoral? Eu falei, conheço. Conhecia nada. Conheço. Você manja mesmo? Eu falei, manjo. Não lá nada. Quer fazer aqui a minha campanha? É fácil. Eu não sabia nada. Nada. E aí eu comecei. Eu falei, pô, agora eu dei o sim, eu tenho que meter a cara e aprender esse troço. E aí foi quando eu comecei a estudar e aprender. Verdadeiramente eu aprendi ali. Então, a primeira coisa que me motivou é isso.
eu olhei para o mercado e aí eu pensei, pô, eu sou filho de cozinheiro, eu sou filho de agricultor, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? De onde que eu vou tocar essa história aqui? Não tem ninguém do direito aqui para poder abrir porta para mim. Como é que eu vou desenrolar esse troço? Né? Eu olhava para meu pai e para minha mãe, filho, tá contigo e agora? Quer fazer um bailão de dois aqui na ensina, né? Meu pai quer fazer uma pizza aqui, vamos lá plantar ajuda. Né? Meu pai, eu falo minha referência tudo, né? Mas meu pai era mexer com as orquídeas dele, né? Era cuidar dos orquidários dele lá. Eu falei assim, porra, ele lascou, né? O que eu vou fazer agora? Eu tô na faculdade que não mexe com orquídea, né? Eu tô na faculdade que não mexe com comida, como é que eu vou dar meus pulos aqui? E aí eu fui metendo a cara, fui aprendendo uma coisa, fui puxando outra, né? E além disso, é aquilo que a gente estava falando antes, Walter, eu olho para todo mundo, né? Aí já vai para o campo metafísico, religioso, vida, né? Dá o nome que tu quiser para esse troço. Espiritual, cada um dá o nome que quiser, né? Cada um com o seu, mas eu acho que a gente vem para cá para cumprir alguma coisa. A gente tem um papel. Eu estava vindo para cá, estava conversando com a professora amiga minha, com a Amanda, e aí eu estava até falando com ela, Amanda, eu já estou sentindo que eu estou com necessidade de fazer um troço novo. Eu tenho muito isso em mim, eu tenho que fazer uns troços novos de vez em quando para dar sentido para a minha existência, sabe? Eu comecei a dar aula por essa razão. Comecei a dar aula muito novo, comecei a dar aula em 2017, recém-formado e tal. Falei, eu quero dar aula, vou dar aula. Aí achei uma professora lá, bota aí para dar aula aí. No ano seguinte comecei o mestrado e vai. Porque eu olho hoje, cara, a gente estava falando aqui de uma par de coisa antes, e eu olho para tudo e cai naquilo. Eu acho que a gente consegue verdadeiramente fazer mudança com a educação. Então, se eu não me posicionar ali, como é que eu vou mexer? Se eu não trabalhar ali, como é que eu vou mexer? Né? Eu olho hoje para um professor, a gente tem que passar conhecimento, tem que dar a educação que o cara tem, eu tenho que ensinar lá, direito empresarial, eleitoral tem, mas eu tenho que formar um cidadão. Eu tenho que formar a pessoa, né, que faça verdadeiramente o papel dela. E aí eu olhei e falei, cara, mas a galera não sabe direito eleitoral. E foi aquilo que a gente estava falando. Todo mundo tem uma percepção do que é esse troço. A gente carrega isso, que a gente, né, já dizia Aristóteles, nós somos animais políticos. A gente tem uma tendência a andar nesse troço, beleza. Mas eu preciso pontuar as coisas, eu preciso dar a orientação de quem vai fazer o quê, de como que vai fazer o quê. E aí eu falei, pô, vamos começar a botar isso aqui, né? E uma outra coisa que eu falo o tempo todo, né? Eu costumo brincar isso com o pessoal, né? Se eu falar com vocês aqui, para vocês lembrarem de 3 professores muito ruins e 3 professores muito bons, vocês vão lembrar, ó, já estão lembrando, é rápido, né? E aí quando a gente fala isso, vocês vão lembrar o seguinte, tem professor que complica demais as coisas. E eu costumo dizer para os meus alunos que eles pagam muito caro para entender tudo errado. Cara, direito é para ser fácil. Se eu tenho regras que vão orientar a sociedade, se eu tenho regras que vão servir para resolver conflitos da sociedade, eu tenho que facilitar isso o máximo possível. Então eu, enquanto professor, eu tenho que dar o caminho? Tenho. Eu tenho que ensinar as coisas certas? Tenho. Mas eu tenho que passar isso de uma forma leve. Eu não posso chegar hoje para você e falar assim, Walter, vamos discutir aqui então, no duro, no core aqui, a teoria da tripartição de poderes de Montesquieu. Dependendo de como a gente trocar essa ideia, vai. Mas se eu pegar lá no fundão mesmo, eu não sei se tu tem isso. Não sei. Vai que tu tem, beleza. Com certeza não. Se tiver, show, vambora. Mas se não tiver, não vai. E aí que vem o lance. Se eu sei, eu tenho obrigação de facilitar para você. Meu pai me ensinou, eu falo muito do meu pai, onde eu vou falar do meu pai pra caramba, né? Meu pai falava próximo a mim o tempo todo. O teu avô não tem obrigação de te entender, mas você tem obrigação de fazer com que ele te entenda. Você está tendo chances na vida que ele nunca teve. Você tem que entender ele. E você tem que se obrigar a conseguir que ele te entenda, mas ele não tem obrigação nenhuma de te entender. E aí a coisa pessoal. Aí foi. E por isso que eu me enfiei nessas áreas malucas aí. Né? Ah, vou me enfiar no direito ambiental. Boa, direito ambiental. Boa, direito eleitoral. Empresarial. Todo mundo detesta. Estou lá, vamos lá, vamos embora. E assim vai. A gente tem que facilitar as coisas. Né? Que bacana. Isso foi o que puxou e fez o troço começar. Uau! Tá vendo aí, galera? Lição de vida, né? Formador de opinião no DNA. Né? Tá doido. Doido. líder nato. Doutora, qual a sua opinião sobre esse tema? Vamos lá, vamos falar a opinião, né, sobre tudo isso que o Fred falou, né, Walter? O que acontece, gente? Nós somos formadores de opiniões, né? Todo mundo nasce com a sua característica, né, Walter? Acredito também que você tem a sua característica, sim, como o Fred tem, como eu tenho.
E nós, como operadores do direito, não basta só ensinar, né, aos nossos alunos, né, Fred, a questão mesmo de como ser um profissional, né? Ah, você tem que ser chamado de doutora, você é isso, você é aquilo, você é melhor que alguém por isso, e sendo que você é um simples ser humano, né, como todos nós. Então, eu concordo plenamente com o Fred falou. Nós, como estamos ali à frente, né, às vezes, eu como advogada orientadora do NPJ, Walter, o meu papel é formar advogados, principalmente. Não só juízes, promotores, mas formar ali o advogado. E eu costumo dizer aos meus estagiários lá do NPJ que não basta ser um excelente profissional, mas sim um excelente ser humano. Porque nós estamos lidando com pessoas, né, Walter? Não são objetos, são vidas. Então nós temos que ter um compromisso social também. No NPJ eu lido com muitas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, que não têm condições de pagar as custas do processo, honorários advocatícios. E eu tenho certeza, né, que eu faço o meu melhor. E isso que a gente ensina os nossos alunos, né, Fred? A fazer o seu melhor como profissional da advocacia. E adentrando a questão da educação, que tem a ver com o direito eleitoral, claro, a sociedade ela tem que ser educada, né, desde o início, desde lá da educação infantil, né, quando se inicia aí o período escolar. Porque hoje em dia, se você perguntar ali fora agora, Walter, um cidadão que ele conheça o artigo 5º, por exemplo, da Constituição Federal, ele não vai conhecer o artigo 5º, seus direitos e deveres como cidadão. Então eu acho que a questão se inicia aí, de saber os seus direitos e deveres. Inclusive a minha tese do mestrado fala sobre isso, do acesso à justiça, a gente saber como adentrar a justiça, de como fazer as coisas, como ser um cidadão, como votar, principalmente, né, Fred? Pode falar, Walter. Para os dois, tá? Essa pergunta. Na visão de vocês, o terceiro setor tem conseguido suprir essa lacuna existente aí talvez pelo poder público, na questão da educação, na questão da formação do cidadão, como já foi dito aqui? Vocês entendem que as ONGs, as igrejas, o terceiro setor de uma forma geral tem feito um bom trabalho na formação de cidadãos? Estamos falando aqui da nossa comunidade. Cara, esse é um negócio que você vai dizer assim muito rápido, né? Você vai do céu ao inferno, porque você vai ter instituições que vão fazer um papel sensacional, excelente, e você vai ter outras que estão ali só para molhar o dinheiro, né? Então, assim, por exemplo, você falou das ONGs, né? Muita gente demoniza a ONG, acha que o ONG é um troço horroroso, que não tinha que ter, que não sei o que e tal, mas não é, cara, você tem que ter ela ali. A história já mostrou pra gente, por várias situações, que o Estado não consegue dar conta de tudo. Não dá, não tem braço suficiente para tudo, não tem jeito. Então a gente tem que otimizar essa máquina, né? Eu sei que tem pessoas que vão na ideia contrária, eu super respeito, eu entendo a ideia delas, mas enquanto a gente não conseguir achar um caminho para viabilizar isso, a gente tem que pegar o que a gente tem como trabalhar, né? É aquilo que a gente conversou. A gente dá uma solução? Dá, mas a gente tem que continuar olhando a raiz do problema, né? Não é só, vamos fazer um paralelo com a medicina aqui no Brasil, é muito doido, né? A medicina no Brasil é assim, a gente faz lá uma unidade de pronto atendimento que tem um baita de um maquinário louco lá e pau, e o maluco chegou infartado, pô, beleza, blum, ele voltou. Mas você não tem uma saúde básica para fazer um acompanhamento nutricional, você não tem ali um programa para cuidar da saúde desse cara, para movimentar ele, você não tem nada. O Brasil é muito doido, a gente prefere tratar o infartado morrendo do que prevenir esse troço, que é muito mais barato, inclusive, né? São escolhas, beleza, são escolhas, a gente trabalha com o que tem, beleza. E aí, onde é que eu quero chegar? Você tem aquelas que desempenham um trabalho bom. Pegar, por exemplo, o Sistema S. Cara, pelo menos de onde eu venho, né, da cidade pelo que eu nasci, se não fosse Senai, metade da cidade não tinha emprego. Metade da cidade não tinha emprego. Então ele cumpre um papel profissionalizante muito bom. Ele consegue colocar um profissional habilitado no mercado. E com isso, claro, aí entra a gente, entra o professor, né? Você vai ter o cara que está ali só para ganhar dinheiro, e está tudo bem, zero estresse. E você vai ter o cara que está ali que ele quer agregar algo mais. É aquilo que a gente falou. Vocês sabem de podcast, eu não sei nada disso. Eu estou aqui para aprender. Eu sei alguma coisa de eleitoral, quando eu acho que eu sei, né? De vez em quando eu olho e eu falo, não sei de nada não, irmão. Estou aprendendo muito com ele. Eu não sei de nada, irmão, né? Eu só sei que nada sei, né? Toco o baile, né? E aí eu tento aprender. Mas é aquilo, a gente tem que estar aberto a essa troca.
E às vezes eu vejo que o Estado como um todo não tem braço para colocar pessoas suficientes para permitir essa troca. Então entra o sistema aqui, aí beleza, o terceiro setor entra e cumpre o papel dele. Né? Você tem que ter isso, não tem jeito. Você tem que ter um troço para preencher, é necessário. Você tem que ter essa figura ali. Agora, é como eu falo no Brasil, a gente tem esse problema aqui. A gente gosta de eleger um culpado, corrupção e por aí vai, desvios e tal. A gente gosta de eleger um culpado e a gente esquece de olhar para a raiz, para a fiscalização da coisa. Né? Igual a gente estava trocando ideia. Se vê um negócio errado, tem caminho? Tem. Só que ninguém quer perder esse caminho. Eu prefiro reclamar, eu prefiro xingar muito no Twitter. E não é por aí que funciona. Poderia estancar a sangria aí no problema e resolvido, né? Eu posso botar um torniquete e resolver. Ah, não, cola um band-aidzinho. Não vai resolver. É um paliativo. Né? Então, voltando. Tem papel relevante? Demais. Mas eu sinto que falta olhar aquilo ali, que tem muita gente que, às custas da seriedade de muita gente, vai, como tudo na vida, né? Você tem gente honesta e tem gente pilantra em todo lugar, né? Como tudo na vida. Você tem aqueles que vão, e aí é aquela velha história. Eu prefiro vender, eu prefiro falar, eu prefiro tacar a pedra na maçã podre, né? Eu não vou olhar o que está dando certo, eu vou bater no que está dando errado. Se você acertar a tua vida toda, se você fizer uma lambança, eles vão te condenar por aquilo ali. É assim. É assim. Então, Walter, eu também quero acrescentar a fala do professor Frederico nesse sentido, né? Nós temos hoje, assim, órgãos que até fazem algo pela população, algo pela comunidade, até mesmo de Caxias. Eu posso aqui acrescentar no momento o Núcleo de Prática Jurídica, que é um meio de convivência ali da sociedade, que é um meio de ajudar, contribuir juridicamente, não só na questão de processo, mas na questão também social, na questão de entender aquela problemática ali que a pessoa chega. Tem também a parte social, de ação social, tem também a parte de contribuir para a sociedade em geral, educar essa sociedade em si. Porque a pessoa vai até ali procurar, né, uma resolução ali do conflito dela, ela acaba aprendendo também, né? Não só resolvendo a questão, mas também acaba aprendendo. Então a gente ainda tem algumas situações, a OAB também, eu queria até falar da questão social da OAB. Nós temos uma comissão também de solidariedade, que é justamente para chamar a população para dentro da OAB. Então a OAB também é uma maneira de achegar esse cidadão, como também contribuir para esse cidadão entender os seus direitos também, e também de ajudar de forma solidária. Entendi. Que bom. Acho que é uma questão bastante que a gente tem que falar, porque a OAB, muita gente acha que é só para advogados, né? Acha que só advogados podem dentro da OAB. Eu não tenho livre acesso. É o clubinho. É o clubinho lá dos advogados, né, Fred? Vamos chegar no clubinho e vamos participar do clubinho. Tem cadeirinha tudo, vai entrar aqui, pô. Por isso, pegando o gancho para a fala da doutora Priscila, por isso que é importante você divulgar esse canal. Essa informação precisa chegar a muita gente. Com certeza. Compartilhe. Com certeza. Professor, direito eleitoral. Vamos falar sobre filtros, regras, o que pode, o que não pode, pós-eleição. Como é que funciona esse balaio doido aqui? Por favor. Vamos lá então. Cara, o que é essa doideira chamada direito eleitoral? Né? Primeira coisa, né, pra gente pensar aqui, vamos voltar lá no judaísmo antigo, né? Vamos voltar na Grécia Antiga, vamos lá na filosofia que eu gosto muito, né? Vamos lá. Quando você começa essa noção de polis, de cidade, de você administrar um local em que todo mundo convive, a gente vai ter essa ideia da polis grega. E o que acontecia lá? Você juntava a galera, né? Sócrates, esse povo todo lá para trocar as ideias, e aí nessa eles começavam a decidir como que ia fazer a gestão daquele local. Então, a polis grega, ela traz esse primeiro modelo de democracia, que a gente chama de democracia ateniense, e ali você vai começar a ter decisões tomadas pelo povo. Só que aí vem um problema, às vezes a maioria toma umas decisões assim, vai por uns caminhos que não são ali, enfim, os mais adequados para o momento e por aí vai, mas vão porque alguém está falando, alguém está inflamando, que eram os sofistas, né? Era outra banda da filosofia. Por que fazer esse resgate histórico? Para a gente entender que o cara que vai para a política, ele vai tratar com o que a gente chama de res pública, a coisa do povo. O cara que senta na cadeira de vereador, de prefeito, governador e tal, ele não está lidando com o que é dele, ele está lidando com o que é nosso.
é nosso, né? Ontem à noite estava falando sobre isso, né? Lá falando sobre bens públicos e tal. Cara, a viatura da polícia, a viatura do SAMU, ela é nossa. Eu só não posso sentar ali e pegar a chave porque vai dar merda. Não façam isso, né? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Mas aquilo é nosso. Aquilo é um bem que tem que ser cuidado, zelado, porque aquilo serve ao nosso bem-estar. Tanto do agente que está usando aquilo ali, quanto o nosso. Beleza. Botando esse paralelo aqui. O direito eleitoral, então, no primeiro momento, ele vai trazer as regras, esses filtros, para ver quem é que pode entrar em tal lugar. Então, quando você pega lá a Constituição, você vai começar a ver dos direitos políticos, você vai ver, por exemplo, que para eu ser vereador, eu tenho que ter no mínimo 18 anos, para eu ser deputado, 21 anos, para ser presidente, 35 anos, e assim vai. Por que eu coloco esse filtro de idade? Primeiro que a maturidade vem. A gente sabe disso, né? Você está aqui com as platinas que eu não tenho. Tu já viveu mais coisa que eu vivi, você tem mais coisa para me ensinar do que eu experiência. Cabe um parênteses aí, diz que o nego, quando pinta o cabelo, é porque já tem mais de 130, né? Meu Deus do céu! Então, o lance é esse, você viu coisa, você teve experiências na sua vida, você vivenciou situações que te moldaram quem você é hoje. Às vezes eu posso olhar para isso aqui e falar assim, pedra, aí você vai virar para mim e falar assim, tesoura. Porque você viveu e você tem um olhar diferente. Aí vai chegar quando eu tiver a tua idade e falar assim, porra, tesoura mesmo, o Valtinho estava certo. Cadê ele aqui para poder falar que estava certo? Ih, já está lá em cima, né? Bom, aí qual que é a ideia disso aqui? Eu vou colocar esses filtros primeiro, que a ideia é que você na política faça uma carreira. Você começa como vereador, pula para deputado, pula para prefeito, pula para governador, vai para senador, vai para prefeito, para presidente. A ideia é que você viva, que você tenha experiência nisso aqui. Né? Já que a gente não tem como formar o cara para ser político, vou chegar nisso agora, que a vida forme. Essa seria uma ideia, uma forma de você ver isso. Né? Aí você vai para outros lados, além disso. Você vai verificar se esse cara, por exemplo, ele tem algum tipo de antecedente criminal complicado. Porque, né? Não vou botar o lobo para tomar conta das galinhas. Né? Não. Vou olhar se esse cara aqui tem alguma improbidade administrativa. Sei lá. O cara foi servidor, desviou dinheiro, fez lambança, peculato, deu tombo em alguma coisa. Não posso botar esse cara, não vou botar o lobo para tomar conta do galinhado. Então já também, né? Já vou tirar esse camarada aqui, eu não vou dar asa para ele se criar. E vou olhar uma coisa que é importante, se esse cara é alfabetizado. Isso é o ponto, né? A gente estava até comentando isso mais cedo. A gente trabalha com o princípio da chamada liberdade de sufrágio e com o princípio da liberdade de capacidade eleitoral. Sufrágio, todo mundo vota. E aí a gente vai entrar na capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral ativa, eu voto. Passiva, eu sou eleito. Beleza. Quando eu verifico essas coisas e eu vejo que esse cara atendeu esses filtros, eu tenho que chegar e falar assim, beleza, esse cara pelo menos tem que saber ler e escrever. Pelo menos isso. Porque as leis estão postas lá para todos. Aí é aquilo que eu falei, eu acho que tem que ser simples. E vem nessa ideia aqui. Então, se o cara sabe ler e sabe escrever, ele vai ter que dar os pulos dele para poder se virar lá dentro. Se ele fizer prova da escolaridade dele, resolvido. Não fez. O tribunal chama ele lá, vai fazer uma provinha particular, lá ele, o juiz eleitoral, o assessor do juiz eleitoral, vai fazer uma provinha ali e tal, vai demonstrar pela redação e pela leitura que ele tem capacidade para poder assumir o cargo. Pronto, resolveu. O grande problema é, a gente tem uma deficiência educacional no nosso país gigantesca. Então você vai começar a ver de tudo, você vai ver figuras na política que vão chegar na hora de fazer um discurso, começa a mastigar, que se dane isso aqui, aí fala outra coisa maluca lá e bate palma e toca a vida. Né? Mas a política é uma representação nossa. Então a gente tem que ter de todo mundo lá dentro. Dentro desses filtros, por exemplo, né, uma coisa muito legal que se discute hoje, eu espero que isso seja aprovado, espero de verdade que isso vá para frente. Eu acho que eu nem tenho lugar de fala nisso, né? Nem sou eu que deveria falar, tinha que ser a Priscila. Né? Mas como é um assunto que às vezes muita gente não sabe, eu defendo essa bandeira. A gente tem que ter cota para as pessoas chegarem lá. De que maneira? Eu tenho que ter cota para mulher, eu tenho que ter cota para o gay, eu tinha que ter cota para negro indígena. Porque se eu tenho representação do povo, eu tenho que botar de todo lá dentro. Abrange todas as categorias. Aí tem gente que vai tacar pedra em mim, beleza, eu estou acostumado já. Eu entendo quem taca pedra também. Aí o cara vai falar, mas às vezes não tem capacidade, mas às vezes não tem vivência, mas não é a melhor escolha. Eu super entendo, concordo, faz sentido também.
Mas se eu tenho uma casa do povo, se eu tenho uma representação do povo, eu tenho que ter de tudo que é do povo. Porque o negro é cidadão, o índio é cidadão, o homossexual é cidadão, todo mundo é cidadão. É igual um negócio que eu nas aulas eu falo, cara, o negócio que entra na minha cabeça é preconceito. Como que a pessoa consegue defender um argumento para praticar preconceito contra alguém? Não faz o menor sentido. O que tu tem de vital eu tenho também. Pronto, resolvido. A gente é igual, cara. Só a melanina que diferencia. Mas biologicamente no core da coisa a gente é idêntico. Aí que eu te falo, eu sou melhor que você ou pior? Não, cara, a gente está no mesmo barco, meu irmão. A gente está na mesma linha, se a gente não se ajudar vai dar ruim, parceiro. Então, diante disso, voltando para esses filtros, eu vou verificar se essa pessoa tem aptidão para entrar. Pô, beleza. Tem capacidade para poder estar habilitada a concorrer. Bora para a campanha. Aí na campanha eu vou ter umas regrinhas. Porque isso aqui é igual jogo de futebol. É igual porrada, jiu-jitsu, UFC, judô. É a mesma coisa. Se eu não tiver regra, vira selvageria. Então eu vou ter regra. Eu vou limitar gastos de campanha. Eu vou limitar orçamento. Eu tenho regras de propaganda. Eu tenho um monte de coisa. Já sei que alguém vai ouvir e vai falar: ah, mas tu tá viajando, que planeta que tu vive? A gente sabe que o cara compra voto, a gente sabe das balbúrdias. Eu sei disso tudo. Eu trabalho com isso. Eu sei que essas coisas acontecem, né? A gente não pode fechar o olho e virar e falar assim: ah, não existe compra de voto, ah, não existe. Não, claro que existe, claro que existe. Isso é mais velho que andar pra frente. Isso existe, claro que existe, né? Mas não deveria. Aí eu volto no aspecto da educação. Tanto de quem faz quanto de quem vai. Porque é aquela velha história. Se tem alguém oferecendo, é porque tem alguém lembrando. Sim. Aí a gente vai daqui a pouco entrar no outro bate-papo, né? Mas enfim, voltando. Eu boto esse cara ali dentro. Então ele vai ter uma série de regras para serem seguidas. Se ele descumprir, ele é punido. Recebe uma multa, manda desfazer alguma coisa e por aí vai. Perde-se também o direito? Não. Depende da lambança que ele até fez. chegar nesse estágio. Depende. Geralmente assim, eu fiz uma lambança aqui de campanha e tal, não sei o que, você resolve na multa e tal. Se você vai para um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, aí a coisa já muda de figura. Aí você pode caçar um diploma, ou nem deixa diplomar, aí você começa a ter outras nuances, né? Mas, vamos lá. Imagina que o cara fez tudo bonitinho, by the book, ele fez o papel de casa, dever de casa bonitinho. Redondo. Foi lá, eleito. Maravilha. Dá o diploma eleitoral dele, senta lá e vai seguir teu mandato. Pronto, resolvido. Essa é a primeira etapa do direito eleitoral. Então eu vou preparar o candango ali para ele ver se ele pode ser candidato. Pô, pode, vamos ter regra para ele poder disputar. Ótimo, disputou. Toma aqui teu diploma, vai ser feliz, filho. E por favor, não faça besteira. Essa deveria ser a regra, né? A gente sabe que tem uns coleguinhas aí que faz o cavalo de pau doido aí que dá ruim, né? A teoria tá tudo certo. Na teoria tá lindo, na prática é totalmente diferente, mas enfim, é da vida, né? E assim, é bom a gente falar essas coisas porque também é uma coisa que precisa ser desmistificada. As pessoas demonizam a política. Você não pode ver o político como demônio. Sabe por quê? Cara, vamos relembrar aqui a pandemia. A gente teve o ministro de saúde, Henrique Mandetta. Depois dele veio aquele outro ministro que o pessoal fez meme dele, falava que estava dormindo e tal, que não sei o quê. Aí bota outro. Cara, eu tenho muita gente boa no Brasil, a gente tem muita gente boa que não quer entrar nisso, não quer se expor a isso, porque é aquilo que eu te falei. Você entra para tomar pancada. Automaticamente, Walter, tá? Se você virar pra gente, pra alguém no teu convívio social ali, eu venho candidato para qualquer coisa na próxima eleição. O pessoal vai te apoiar, mas uma outra vai, ladrão. Ah lá, já quer roubar, olha lá, quer entrar para tomar um dinheiro, olha lá. É automático isso. A gente dá uma pancada de fatores históricos desde quando os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar nossas riquezas naturais e tal. Tem N coisas que vão desembocar nisso aqui. Mas não é porque foi que tem que continuar sendo. A gente tem que mudar esse paradigma. A gente tem que começar a olhar para a política e aquilo que a gente falou no começo. Eu tenho que entender que isso aqui é um jogo, isso aqui é uma operação onde a gente está pensando um negócio para a sociedade, para o nosso bem-estar coletivo. E se eu ficar demonizando toda hora, tratando como o diabo da história, pô, vamos combinar. Se a gente só escutar a história da Chapeuzinho, o lobo sempre está errado, parceiro. Eu tenho que ver o lado de lá.
Eu tenho que começar a olhar para isso aqui, dar um outro contexto, para que o cara não seja visto sempre como errado. Porque às vezes, tem muitas vezes, tá porcaria, né? Já é a terceira ou quarta vez que eu mando a lambança dessa hoje, mas enfim. É comum você ver o cara que pensa assim, eu vou entrar, já vão chamar disso, daquilo, eu vou meter o louco. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se deixar eu roubo a laranja, eu não vou roubar as laranjas, eu vou roubar o pé de laranja todo. Mas por quê? Porque ele já vai mal intencionado, porque ele sabe que vai apanhar. É isso que precisa ser Tem que mudar isso, cara. A gente tem que mudar esse negócio. Eu não posso olhar pro cara e falar assim, não, ele automaticamente é um pilantra. Não, cara. Não é assim. Tem muita gente bem intencionada. Aí vão falar e falar assim, mas ele vai entrar, o sistema arrebenta com ele. Enquanto a gente continuar pensando assim, vai continuar arrebentando. Enquanto não mudar, enquanto a gente não for papel, parte dessa mudança, não vai ter jeito. Porque a mudança começa em nós. É isso, cara. No fim da história, vamos ser sinceros, o pessoal adora falar na política assim, quero um político honesto, probo, coisa maravilhosa. Parou o carro na blitz, pô, seu guarda, Me ajuda. vamos trocar ideia aí. Você tá entendendo? Vai lá, bota o miau no poste, né? Aí quando chega lá, pô, não é assim, cara. Fila. Fura a fila de Não, novo. fila então, assim, de qualquer coisa. É. De qualquer coisa. O cara passa, parece o cachorro caramelo, só vai, né? Pô, pelo amor de Deus, não é assim. Então pra gente, eu falo o tempo todo, cara, pra gente conseguir exigir coisas, a gente tem que ser exemplo daquilo que eu tô exigindo. Senão você vira um hipócrita. Eu odeio hipocrisia. Não dá, bicho. Não dá pra chegar aqui e bater a porta e fazer tudo errado. Não dá, cara. Mas você está vivendo um mundo utópico de La La Land. Posso estar, mas pelo menos foi isso que meus pais me ensinaram. Esse é o valor que me deram. Sabe? É isso que eu tento passar para todo mundo. Não precisa ser perfeito, porque a gente fala lambança o tempo inteiro. O bicho para errar, praga do ser humano, né? Toda hora a gente faz uma lambança. Mas eu não posso fazer disso uma regra. Se eu fizer uma lambança, eu tiver consciência que eu errei, e eu me desculpar e reconhecer, Tá tudo lindo. fechou. Pô, errei. Me permita, e nós somos referência, né? As pessoas aprendem com os nossos exemplos. Às vezes não estamos nem abrindo a boca e estamos trazendo mais, somando mais com o nosso meio, com a nossa referência, com a nossa postura, com a nossa atitude. Não é isso que você está dizendo? Quer ver um negócio? Foi bom falar isso. Priscila lê isso o tempo todo, daqui a pouco vai. Se não começou a acontecer contigo, vai acontecer. Qualquer pessoa que tramita nesse troço chamado direito, ou um negócio chato esse tal de direito, né? Nossa Senhora. Qualquer pessoa que tramita nesse negócio chamado direito, ela automaticamente é vista como por todo mundo, como uma pessoa que sabe resolver tudo. Exatamente. Aí chega o aluno lá, primeiro período, o cara não está entendendo nada ainda, tá tomando porrada, do lado, o que está acontecendo, meu Deus e tal, normal, tá se adaptando, mundo novo, realidade nova, adaptação nova, tudo certo. Aí vai chegar lá no churrasco da família, né? Aí vem lá o tio Pacheco, aí o tio Pacheco vira assim, você que tá aí no primeiro período de direito, né, tá estudando, me diz uma coisa aqui, como é que eu faço para resolver lá o meu aviso pré-indenizado lá, que não sei o que, não, que o Joãozinho lá atropelou a mulher, lá tá respondendo tentativa de homicídio, como é que vai resolver isso aí? Você não sabe nada, né, tu tá entendendo assim, tu fica, né, o Vadimeco, né, aquela biblona desse tamanho assim, a jamanta de lei, né, você já viu isso tudo aí, né? Já viu isso tudo aí? Eu falo, já, fica ali, dirige nisso ao fim 3 vezes uma para trás, né? De trás para frente. Mas onde é que é o lance disso? Né? Eu costumo falar isso muito para os meus alunos e para as pessoas que são próximas a nós. Cada um de nós é um exemplo, é um herói anônimo. Vocês quando saem de casa, a gente quando sai de casa, a gente é exemplo para alguém que a gente sequer faz ideia que existe. Saca? É por isso que quando vem um aluno pra mim, vem uma pessoa, qualquer pessoa, se um dia, sei lá, encontrei com vocês na rua, ele, né, um menino novo aqui, tá começando a vida agora, vai se ferrar muito ainda, tá? Não queria te avisar não, tu vai passar muita raiva na vida ainda. Aí vai chegar ele e vai virar e falar assim, né, pô, tô meio desanimado e tal, pô, vontade de desistir, largar isso tudo aqui. Desiste não, bicho. Porque perto do teu convívio tem alguém que olha pra você e fala, esse cara, eu vou falar, né? Depois você cortar a monetização, vai me baixar. Esse cara é foda, eu quero ser igual esse cara aqui é muito foda, eu quero ser.
você é um cara muito foda porque tu sabe coisa, tu sabe ensinar, tu é bravo, irmão. Eu quero ser você. E para cada um de nós existem pessoas que estão no nosso entorno, que estão no nosso local, estão aqui na nossa órbita, que olham pra gente e falam, pô, eu quero ser esse cara. Esse cara tem uma parada boa para me dizer. É o que o Walter falou, você é um exemplo. Então se a gente que se põe nessa posição, e olha, isso aqui não é porque é advogado, porque é comunicador, não, é porque você é ser humano. O simples fato de você ser um ser humano, você vai ser referência para alguém. O grande lance é as pessoas terem consciência disso. A hora que essa ficha cai da relevância que ela tem, e principalmente ela tem humildade para reconhecer isso, que a vaidade é uma desgraça, né? A vaidade é uma praga. Mais no meio jurídico, né? Vamos cancelar. Foi ela que falou, foi não. Não falei nada não. Quando você tem então essa situação e você tem a humildade de reconhecer o teu papel, pô, tu consegue fazer coisas muito incríveis. Você consegue mudar a realidade de alguém. Cara, meu primeiro ano na Estácio de Sá aqui em Duque de Caxias. Meu primeiro ano, cara, se eu chorar, alguém me belisca pra voltar, tá? A situação foi a seguinte. Mais um lado dele que eu não conheço. Não, chora pô, cara. Pô, você, quando eu começo a lembrar as paradas, então, nossa senhora, daqui a pouco eu tô engasgado. Pô, mas vamos lá. Cara, vocês já viram que eu sou meio assim de ser meio sem freio pra falar, né? Ivando sem e tal. Filtro, né? Sem filtro. Também, mas isso é meu detalhe. Tô me segurando aqui pra não soltar mais os trolls aqui. Quem convive comigo sabe. Cara, isso é um negócio que me marcou muito, que aí eu falei, cara, pô, esse negócio da aula é pra mim, irmão. Isso aqui, eu amo dar aula, cara, eu amo sala de aula, isso aqui é pra mim, irmão. Olha a parada. Vocês já viram que eu falo do meu pai o tempo todo. Meu pai foi o homem da minha vida, minha referência, cara. Eu sou o que eu sou hoje, eu devo meu pai, devo minha mãe, cara, é isso. Mas eu sempre falei muito do meu pai, né? E eu me lembro uma vez, era... Porra, aula de quê, cara? Acho que era aula, sei lá, de direitos reais, um negócio assim, falando lá de posse, propriedade, uma desgraça dessa aí. E aí eu virei, cara, e falei uma parada do meu pai, que eu lembrei do lance do meu pai, eu tava falando de propriedade, eu tava falando de propriedade, aí eu falei da galera de como é que faz doação de uso capião, aí eu lembrei de usar a ferramenta do Google Earth, e tem uma foto do meu pai no Google Earth. Lá perto de casa e tal, lá assim, depois que aconteceu aquela lambança lá na região serrana e tal, tem uma foto do meu pai no Google Earth. Depois eu te mostro. Tem lá, bonitinho aí, quando tu bota o Street View lá, tem a foto do meu pai lá com a cara borrada, mas meu pai tá lá em pé. E aí eu lembrei disso, falei, comecei a falar do meu pai e tal, as paradas que a gente fazia junto e tal, não sei o quê, assistir jogo do Fluminense junto, ver filme de faroeste junto e tal, uma porra de coisa. Né? Tem um monte de lembrança que tá do meu pai. Inclusive o Fluminense, né, que me vai passar raiva o tempo todo, que eu herdei do meu pai, né? Mas enfim, mero detalhe. E aí, eu falei, e pai, passou. Cara, deu umas 2 semanas dessa aula, chegou um camarada, sem zoeira, 3 portas dessa aqui, o maluco chegou, tava descendo as escadas, sabe, o Glória ali descendo as escadas, ele tava descendo ali e tal, chegou um maluco, tamanho do armário, meu irmão. Olha, chegou o professor Frederico? Eu falei, depende, irmão. Depende, parceiro. Né? Aí ele virou e falou assim, pô, cara, eu vim aqui pra te agradecer. Aí eu falei, por quê, irmão? Pô, cara, eu não falava mais com meu filho não falava mais comigo. Uau. A gente estava sem se falar há mais de 10 anos, desde quando ele era muito moleque. E ele falou que te ouviu numa aula, falar do seu pai, e ele, porra, veio se desculpar comigo, a gente se perdoou, a gente tá bem pra caramba hoje e tal, não sei o que. Aí eu parei e falei assim, pô, irmão, é essa parada aqui. É isso aqui que pega, isso aqui que é maneiro. Aí tu vê como é que a vida é doida, né? A vida deixa muito doida, né? Passa, porra, semestre seguinte. Me chega um camarada lá, já formando lá, 10º período e tal, porra, agoniado, desesperado, maluco policial, filha nova, em casa pequena e tal, agoniado com a polícia, não aguentava mais e tal. O que eu faço? Sei que eu falei, calma, segura a onda aí. Calma, a gente é afobado só com a lambança, calma aí, segura a tua onda. Calma, compõe aí, porra, vamos lá. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu não sei o que fazer, cara, que estão me colocando em UPP e tal, e o pau tá atorando, eu tenho filha pequena e eu tô com medo de morrer e deixar minha filha sem ninguém, só com a mãe e tal, minha esposa depende da gente e tal. Eu falei assim, calma, segura a mão. Faz a prova da ordem. Faz a prova da ordem. Mas eu não posso advogar. Não, filho, faz a prova da ordem, pega o certificado, dá entrada, pede pra suspender depois. Pronto, resolvido. Mas faz. Usa a regra a teu favor. Aí ele falou assim, tá, mas por quê? Eu falei, faz e seja aprovado, depois você volta pra conversar comigo. Pô, o moleque fez, pô, papirou, mas tudo tal, passou, eu falei, porra, posso passar.
Falei, porra, show, agora tu vai fazer o resto. Agora, meu irmão, fala pra mim, falta quanto tempo pra tu aposentar? Aí ele falou comigo, faltam 5 anos. Eu falei, beleza, você vai continuar esses 5 anos, você tenta se mexer para sair do front, ir para um administrativo, você vai aposentar, e quando tu sair, tu vai sair para advogar no penal militar. Aí eu não sei, eu falei, se vira, tu aprende, tu chegou aqui sem saber nada, dá teus pulos, parceiro, tu não é quadrado, se vira aí. Aí não, fechou. Ele não me ouviu, mas ele não me ouviu com um bom sentido. Ele começou a estudar. Como ele já estava dentro do meio militar, ele começou a pegar a galera lá de contato, pediu para ir embora, avergou o tempo de contribuição dele agora no INSS, vai continuar contribuindo. O cara abriu o escritório de direito penal militar, tá feliz, cuidando da família, ganhando dinheiro pra caramba. Me encontrou na rua esse dia e falou assim, tu salvou minha vida. Eu falei, eu nem lembro de tu, meu irmão. Aí ele, tu salvou minha vida. Tu me fez sair da polícia, que eu tava com medo de morrer. E hoje eu tô conseguindo cuidar da minha família com aquilo que você falou pra fazer. Eu falei, porra, eu só não consigo achar um conselho pra mim, né? Pros outros eu dou conselho, mas beleza, pra mim eu não dou, né? Mas enfim. E aí foi a hora, e ele de novo, né? Por que fazer essa volta toda, rodar? Cara, se a gente é exemplo, a gente tem que ser exemplo pra tudo. E o cara que vai se meter nesse lance de política, ele tem que lembrar que ele é exemplo. Ele tem que lembrar que tem muita gente olhando pra ele. Ele tem que lembrar que ele vai ser um espelho do que a sociedade é. Ah, então o político é corrupto, irmão. Olha aí pro teu pé pra ver se tu não tá fazendo mudança. Porque apontar dedo pros outros é mole, fácil. Eu tenho que apontar pra mim. Eu tenho que olhar pra mim. Né? Até porque, Fred, nós somos referências, né? No meio acadêmico, né? Sim. Eu não sou muito bom disso aqui, não, né? Mas assim, nós somos referência, até porque é ali que se constrói, né, um cidadão pregador do direito, né? Naquele momento ali. E o Fred, contando essa história, até me emocionou, porque eu também já passei uma experiência parecida com a dele. Eu estava um dia contando a minha história, que eu vim de família humilde também, não tinha perspectiva nenhuma, e nem por isso eu desisti, né? Que bom. Hoje eu faço mestrado, nunca pensei que eu ia fazer mestrado na minha vida, nunca pensei que eu ia ter condições e falar, isso não é pra mim, porque eu nasci de um lugar que não tem ninguém que tem mestrado. Então, meus pais também, como o Fred, são referência pra mim de estudo. Minha mãe era faxineira e hoje ela é servidora pública. Ótimo. Então, os alunos se espelham na gente, né, Fred? Eu lembro de uma vez que eu contei a minha história, né, que até passar fome eu passei por causa da faculdade. E eu lembro que contei a minha história e uma aluna chegou até mim e começou a chorar. No meio do plantão do NPJ, começou a chorar, eu tive que parar para acolher. Ela falou, eu ia trancar minha faculdade hoje. E eu não vou trancar por causa de você. Que legal. E nisso, fora os relatos que eu às vezes recebo pelo Instagram também, de ouvir alguma palestra que eu falei da minha história e as pessoas se espelharem em mim por isso. Então eu até queria falar para o nosso público hoje, se você hoje está pensando em desistir de alguma faculdade, às vezes não é de direito, de ser servidor público talvez, não desista, porque a vitória chega. Não desiste. Então, assim, sempre eu lembro que eu trabalhava no tribunal como estagiária, que eu fiz 2 estágios ao mesmo tempo na graduação para pagar a faculdade. Eu lembro que um juiz chegou para mim que eu estava prestes a desistir, ele falou assim, insista, persista e nunca desista, porque a vitória vai chegar. Então, hoje, né, eu estando na Universidade de Estácio como advogada, eu penso no meu histórico, né, até onde eu cheguei. Então eu acho que a gente tem que também, como é uma comissão de integração acadêmica, além da parte do eleito eleitoral, nós temos que falar também sobre isso, né? Que às vezes muitos alunos vão nos assistir também, além de profissionais do direito. Sim. Então a gente tem que, realmente, é complicado, é difícil, quanto mais após a pandemia, né? O mundo após a pandemia é outro. Hoje para você ir no mercado fazer uma compra do mês, você não gasta menos de R$300, né? Então hoje em dia o nosso custo de vida aumentou muito. Então eu só quero influenciar de certa maneira, né? Eu e o Fred, a gente é influenciadores, né, Fred, de certo modo. Eu sou mau exemplo. Gente, não siga muito o que o Fred falou, não, tá? Por favor, só as partes boas dele. Eu sou mau exemplo. Então eu quero alertar aqui, né, até o nosso ouvinte sobre essa questão, né? Porque muitas pessoas não chegam pra falar coisas boas, mas pra falar coisas ruins, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. Falaram pra mim que quando eu iniciei a faculdade, por que você está fazendo direito? Isso não é pra você. Não é normal.
né? Então eu acredito que palavras negativas tem muitas, porém a gente tem que influenciar de forma positiva também. Faço minhas palavras da doutora Priscila, quero te incentivar, seja um multiplicador, compartilhe o canal, divulgue, olha quanta riqueza, conteúdo rico que foi compartilhado aqui nesse encontro, né? Eu acho que se você está ouvindo isso, é porque é para você. É isso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tu não caiu aqui à toa. Exatamente. Cara, eu falei com vocês, meu pai, enfim, eu cresci com ele vendo referência dele plantar orquídea, né? Então assim, ele plantava uma orquídea branca, nascia uma orquídea branca. Ele plantava uma orquídea roxa, nascia uma orquídea roxa. Assim vai, né? Além dos troços doidos que ele fazia lá para criar as espécies novas. O que eu aprendi ali, cara? Se você planta o bem, pegando o gancho que a pessoa falou, né? De você não desistir, de você continuar. Se você planta o bem volta para você. Cara, às vezes acontece essas paradas na minha vida, assim, que eu paro, olho e falo assim, mano, como é que eu consegui sair desse troço? Como é que eu consegui desenrolar isso aqui? Mas aí eu começo a tentar lembrar das paradas boas que eu fiz lá atrás. Exatamente. E aí eu começo a entender, não, tá, então faz um sentido isso aqui e tal, né? Daquilo ali que você passou faz sentido. A minha conta corrente da vida tá dando certo, né? Minha conta corrente da vida tá funcionando. Então eu olho muito isso, né? Se você planta o bem volta pra ti. E aí é o que o Walter falou. Cara, se é pra gente dividir coisas, a gente tem que dividir coisa boa. Não tem que dividir coisa. Aliás, tem que dividir coisa ruim também, pra não fazer igual, né? Tem que multiplicar, tem que jogar mais pra frente assim, coisa boa. Exatamente. É compartilhar o que é bom, manter o que é ruim, dividir apenas o que é ruim, não é legal, né? História ruim é boa pra contar de exemplo, né? Aquela velha história. O que é bom de você viver é ruim de contar. O que é ruim de viver é ótimo para contar. A história de perrengue é maravilhosa, né? Todo mundo gosta, né? É maravilhoso, né? Mas eu acho que o grande lance é esse, cara. A gente tinha que lembrar no final da história, cara, que todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. A gente tem que um ajudar o outro, dividir o bem, tocar a vida para frente. Com certeza. Tudo isso que nós estamos conversando aqui nesse bate-papo tão agradável, né? tão leve, ajuda e colabora na formação do cidadão, né? Ajuda a construir pessoas melhores, um mundo melhor, a começar de nós, né? Sim. Mas ainda dentro do assunto direito eleitoral. A gente abre um monte de abas, né? A gente abre um monte de abas. Eu gostaria de saber, professor, configuração política, a questão da estrutura. Isso é bom. Vamos lá. O que rola, né? A gente tem hoje uma configuração como um todo, né? Enfim, dos países que optam pela democracia, em você dividir poder. Por qual razão? Você concentrar poder na mão de uma pessoa só é um negócio meio complicado. Você ser a pessoa que acusa, que bota a regra do jogo, que julga, que condena, que executa a condenação, é bem complicado, né? Então a gente tem que dividir isso aqui. Então uma coisa que é legal você começar a ter a primeira percepção e aí, enfim, tomara que essa mensagem chegue hoje para pessoas que não são do direito, né? Tomara que isso se espalhe para quem não é do direito, né? Porque quem é do direito, isso aqui, eu vou falar, eu vou chover no molhado. Agora, para quem não é, que é a hora da gente pegar o lance, né? Então, quando eu falo aqui que eu tenho 3 poderes, eu tenho um poder executivo, vamos lá, governo municipal, governo estadual, governo federal, que são os que vão fazer coisas. Eu tenho um poder legislativo, são as câmaras de vereadores, são as assembleias legislativas e o Congresso, que vão criar a regra do jogo e fiscalizar o que está acontecendo no executivo. E eu vou ter um poder judiciário, que é a pessoa que, no caso de um determinado trave, um conflito, vai resolver. Então imagina o seguinte, o executivo e o legislativo são 2 irmãos. Quando eles começam a brigar, a mãe judiciária entra no meio para resolver a briga, toma o brinquedo, ninguém brinca mais. É mais ou menos isso. Quando você separa isso, aí a gente volta para entender quem são as pessoas. Então, o cara que é prefeito, o cara que é governador, o cara que é presidente, ele é um administrador público. Ele é o cara que vai executar política pública. Então, quando você não tem uma vaga para internar um paciente numa UTI pública, quando você não tem uma rua asfaltada, quando você não tem recolhimento de lixo,
Quando você tem um problema de gestão, tá faltando coisa, matéria, é atrás desse cara que você tem que ir. É aqui que mora o perigo. As pessoas não sabem para quem direcionar. Porque historicamente a gente no meio. E historicamente a gente aprende isso. Porque para pensar comigo. Quem é que está mais perto do cidadão? Pensa comigo. O prefeito que está rodando na cidade toda ou o vereador daquele bairro? O vereador. E essa é de quem o cara vai? O vereador. Aí o vereador vai, encaminha a demanda dele, o prefeito executivo resolve, mas o cara não entendeu o que foi o executivo que fez, ele acha que foi o vereador. Não fica claro para ele que as coisas são diferentes. Entende? O que o vereador tem que fazer? Ele tem que fiscalizar essas ações. Então, quando o cidadão vai lá assim, olha, não tem UTI para internar meu paciente. Ele, opa, peraí. Prefeito, está acontecendo isso aqui. Por que está acontecendo isso? Aí o prefeito vai ter que se explicar. Ó, por essa razão. O que você vai fazer para resolver? Vou fazer isso, isso e isso. Beleza. Aí volta no cidadão. Ó, vai acontecer tal e tal coisa. Aí vai acontece. Só que nesse caminho, nesse bate-bola, o cara vai ficar, pô, foi o Felipe que resolveu. Não foi o Walter que é prefeito. E aí ele vai no vereador. Beleza. Assim vai ser com deputado, senador e por aí vai. Tudo bem, é parte da nossa configuração política. Mas por que eu acho que a gente tem que deixar isso tudo muito claro? Porque as pessoas, elas votam, elas elegem pessoas e elas esquecem de quem cobrar. Aí ela vai olhar para um só e botar a culpa toda naquele coitado lá. Não é, gente. Você tem que saber de quem cobrar. É aquilo que eu te falei. O cara, quando senta na cadeira para ser presidente, para ser governador e para ser prefeito, ele vai sentar numa cadeira elétrica que vai dar choque nele toda hora. Ele está ali para tomar pancada. Ah, mas a mídia está batendo no fulaninho, não batia no beltraninho. Mentira. Busca aí, é porque o pessoal não gosta de pesquisar, né? Busca para você ver como é que todo mundo apanha. Quando você está na ponta, você vai tomar porrada. Não adianta. Bicho, tu tá andando na rua. Vamos lá, a gente tá falando da guerrinha de mamona. Tu tá andando na rua, né? Molecada, vamos lembrar da infância, né? Tu vê lá aquele pé cheio de goiaba. Tu vai tacar pedra no pé que tá cheio de goiaba para ver se cai uma goiaba, ou tu vai tacar aquele pé naquela árvore seca que não tem nada para te oferecer? Tu taca a pedra no pé de goiaba. É normal. Quando você bota essa posição, você vai apanhar. É normal. Mas o cidadão, ele tinha que aprender a saber bater melhor. Porque ele está vendo o problema, ele quer bater, ele tem razão para bater, mas ele não sabe onde bater. Qual porta que eu vou pedir para abrir? Ele não sabe. Aí é a hora do que a gente falou mais cedo. Isso não é lei que vai resolver. Isso não é a gente em sala de aula, no ensino superior que vai resolver. Porque o cara que chega no ensino superior, ele já tem uma base, né? Enfim, a gente sabe de N deficiências que a educação traz, mas enfim, ele tem alguma base e você está ali para agregar o cara. Quando ele quer também, né? Porque quando não quer misericórdia, né? Nem Deus, né? Porrada vai, né? Tem hora da vontade, né? Agora mas não vai, né? Tem hora que acorda, né? Não vai, né? Não vai, né? Mas quando quer, porra, bom pra caramba. Bom pra caramba. Agora, eu tinha que pegar isso tudo e botar lá na educação básica. Aqui a gente tem a comissão AB vai à escola. Sim. É para isso. É para isso. É para pegar essas coisas e colocar lá. Só que é aquilo que eu te falei. Eu não posso chegar lá e achar que eu vou falar de igual. Eu tenho que falar na língua daquele cara. Exatamente. Esse é que é o problema. A aula que eu dou para o meu aluno da cidade A, ela é totalmente diferente da cidade B. Porque as realidades são diferentes. Eu não consigo usar o mesmo exemplo. Se eu não colocar a situação no contexto do meu aluno, não vai. A mesma coisa é você ensinar direito eleitoral. Se eu não botar no contexto do aluno, não vai. Quer ver? Exemplo. Eu tive um aluno que estava querendo aprender eleitoral, estava perturbado pra caramba, enchia o saco lá. É bom, os que são bons perturbam mesmo, é bom, tem que perturbar mesmo, a gente está lá para isso. Né? Tem uns que dá vontade de você, né, sumir com ele, mas é normal. Aí o que acontece? O cara não conseguia entender a mecânica de tomada de decisão. Aí eu virei para ele assim, irmão, próximo que time? Aí ele falou assim, sou vascaíno. Eu falei, misericórdia, tá enrolado. Mas para minha sorte, estava naquela época de campanha lá do presidente do Vasco, o pessoal até falou que viu o fantasma do Eurico Miranda, que não sei o que, aquelas coisas. Aí eu falei assim, bicho, vamos entender isso aqui. Você tá vendo que o cara tá querendo se eleger presidente do Vasco? Pô, então ele é o cara que vai ser o presidente, ele é o cara que é o frente do negócio. Ele é um cara igual o prefeito, por exemplo. Aí você tá vendo que vai ter um conselho junto com ele? Aí eu falei, então, pensa que esses caras são os vereadores.
Esses caras estão ali para fiscalizar o que ele faz, para ser um filtro nas ações dele e para aprovar a regra para o jogo. Aí ele, pô, agora eu peguei. Eu falei, agora foi, né, abençoado? Foi. Desenhou pra ele. Você tá entendendo? Mas é isso que você tem que fazer. Se você não contextualiza, não adianta eu querer chegar para um aluno que está no 8º ano e falar, não, ó, artigo 5º da Constituição, artigo 14, 15, vamos falar aqui. Ele vai me olhar e falar assim, oi? Como? Eu tenho que jogar na língua daquele cara. Mas a gente tinha que olhar para a educação e começar a repensar ela com esse aspecto. Eu não posso formar só um cara que repete conhecimento. Porque, gente, na boa, a gente está na época do Google, do chat GPT e por aí vai. Tu abre o chat GPT, pergunta qualquer coisa, a desgraça responde. Porra. Né? Tem advogado que fala assim, chat GPT faz as minhas petições. Beleza. O chat GPT vai acabar com a tua profissão se tu não souber fazer, tá, filho? Tom. Tu não abre teu olho não, pra tu ficar ligeiro. Aprende a usar esse troço. O pessoal demoniza inteligência artificial, cara, eu acho sensacional. Desde que você saiba o que está fazendo. Aí que mora o perigo. Né? Então não adianta eu querer entupir a cabeça do cara de informação, porque ele tem isso na internet. Ele busca. Tem que ser personalizado. Você tem que dar um contexto para ele. Porque senão você vai pegar um cara que vai estudar 13 anos e ele sai de lá, não sabe declarar o próprio imposto de renda. Aquilo que eu falei, estava ali o menino comendo um pedaço de pão ali, engasga, não vai saber socorrer um engasgado. Se vê alguém tendo uma parada cardiorrespiratória na rua, não sabe acudir. Às vezes não sabe nem para quem ligar, cara. Porque a cultura hoje, se você vê alguém na rua passando mal, não é para acudir, não. Ih, vou filmar aqui. Eita. Porra, tá tudo errado, cara. Então a gente tem que olhar para esse contexto como um todo e ressignificar isso. De que jeito a gente vai fazer? Eu não faço a menor ideia. Mas é uma necessidade. Agora, como que surge a ideia? Se a gente começa a botar essa dúvida na cabeça de um monte de gente, uma galera começa a pensar, opa, eu tenho que ressignificar esse troço. Eu tenho que dar um contexto maior para isso aqui. Eu tenho que olhar para esse cara, eu tenho que olhar para essa pessoa, eu tenho que botar ela com um papel mais material aqui, né? A coisa começa a mudar, porque aí você vai ter uma ideia, vai ter uma ideia, ele. A gente começa a conjugar uma pancada de ideia e a gente chega a um lugar. Até porque você já viveu um negócio. Eu tenho uma ideia e você vai falar assim, pô, tua ideia vai dar errado nisso, nisso aqui. Aí eu falo, beleza. Aí você vai falar uma parada pra mim, eu falo, pô, a ideia é boa, mas a gente tem que adaptar porque o nosso público é esse. Aí começa a surgir a solução. É isso que a política, é isso que a democracia é. E é isso que está se perdendo. Política e democracia é você pegar pessoas diferentes, com ideias diferentes, que vão debater para chegar num consenso daquilo que é melhor para a gente. O grande problema hoje é que a gente está colocando uma galera lá dentro que está preocupada com o próprio umbigo. É um cara que está preocupado com o próprio discurso, é um cara que está preocupado com a base dele. Cara, se você é político e você precisa tomar uma decisão para o bem de todo mundo e desagradar os seus, você tem que fazer isso. Mas não faz porque vai perder voto. Esse é um grande problema. E eu entendo o cara ser assim. Ele está fazendo o jogo dele, está tudo certo. Pô, beleza. Ele tem que ser assim, mas não deveria. A gente tinha que olhar e assim, a gente pode ter ideias totalmente diferentes, mas eu tenho certeza que se a gente começar a conversar, a gente vai chegar num consenso. Você tem coisa boa que vai agregar as minhas, e eu tenho coisa boa que vai agregar nas tuas, e a gente vai chegar numa coisa que seja boa para os dois. Só que a gente fica puxando a corda nesse negócio de lado A e lado B, né? Tá parecendo aquelas brigas de baile de corredor dos anos 80, 90, né? É lado A e lado B, e a gente não chega numa linha no meio. É muito extremo, muito radical. Todos perdem. Todo mundo perde. Sério, o que a gente ganha com visão radical das coisas? Nada. Radicalismo não leva a gente para lugar nenhum. Você vai ficar igual o cachorro com o próprio rabo. Você nunca sai do lugar. Agora, se eu começo a ceder coisas, obviamente que o outro lado também faça concessões, né, tem que ser um negócio mútuo, a gente começa a construir. É assim que tem que ser. É igual a obra, cara. Pensa comigo. Vamos lá, obra, né? Vamos lá. Engenheiros que estão nos ouvindo. Obra, vamos lá, obra, beleza. Cara, na obra, eu vou ter um pedreiro, eu vou ter um bombeiro hidráulico, eu vou ter um eletricista, eu vou ter um pintor. E um tem que conviver com o outro, esperar o tempo do outro, fazer concessão do trabalho do outro, senão não anda. Imagina que situação, está fazendo uma casa, levanta a parede. Beleza, o pedreiro resolveu o problema dele. Aí vem um eletricista para passar a tubulação, tem que quebrar o que ele fez. Uau.
Imagina se o pedreiro não aceita e começa a brigar. A obra não termina nunca. Imagina se o cara que fez o emboço da parede, o pedreiro foi lá, botou lisinho. Na hora que chega o pintor para passar a massa e a tinta, fica nervoso e fala, não, você não vai fazer, porque você vai esconder meu trabalho. A casa não fica pronta nunca. Então a gente tem que aprender essas concessões. Ou melhor, aprender não, a gente sabe, a gente tem que relembrar isso aqui. Né? A galera tem que começar a pegar e, opa, vamos botar isso aqui junto. Vamos começar a resgatar esse caminho do meio. Aí vai. Aí vai. Tem muita gente que se põe em posições que não dá certo. Por que o Wagner dá certo no AB aqui, por exemplo? Né? Vou puxar a sardinha do presidente. Né? Por que ele dá certo? Porque ele ouve quem está com ele e quem não está com ele. Ele tem essa preocupação de ouvir quem não está com ele. Porque o cara que não está com ele, que está irritado, vai falar mal. E ele precisa ouvir esse cara que está falando mal dele. Cara, se você falar para mim, Fred, você tem um problema. Se eu não tiver ouvido, como é que eu viro uma pessoa melhor? Tá entendendo? E isso tinha que voltar para dentro da política. Pô, irmão, tu tá errando aqui, cara. Aí o maluco tinha que olhar e falar, realmente, tô pisando na bola aqui. Eu não preciso mudar minha roupa, mudar tudo e tal, mas eu tenho que ceder. Eu tenho que voltar esse diálogo para a coisa começar a acontecer. Aí voltando para o eleitoral, a gente cai, por exemplo, nisso no direito partidário. Quando você cai na análise da configuração partidária, você vai ter isso. Você vai pegar o cara, o partido mandou votar assim. Pô, beleza, se o que o partido mandou votar está alinhado com as diretrizes do partido, com a ideologia do partido, você vai ter que seguir. Porque você se filiou àquele partido porque você quis. Ninguém te chamou ali. E ele tem regras. E ele tem regras, então o estatuto a ser observado. Então você tem que seguir aquilo ali. Ah, eu não gostei. Bicho, pede teu bonezinho e vai embora. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Sabe? É igual hoje. Eu vim pra cá porque eu quis. Quando Priscila e a Cris me chamaram, eu tinha a opção de falar, não quero. Já que eu vim, eu tenho que dar meu melhor para isso aqui acontecer. Muito obrigado por você vir. Você tá entendendo? Obrigado. É isso que a coisa tem que acontecer, que a gente tem que resgatar e lembrar. Aí o maluco vai pro partido, beleza, tá lá o cara lá, partido tal, o cara vai lá, partido do vamos abraçar as árvores, mas o cara tá defendendo a ideia do povo da motosserra. Não vai dar certo. Ele tem que ir pro partido do povo da motosserra. As pessoas têm que saber se posicionar. Por quê? Eu não estou alinhado com essa ideia aqui, mas se estão mandando você seguir, você tem que seguir. Senão o direito eleitoral vai dar direito a ele de te tirar por infidelidade partidária. E eu sou fiel ao partido. O partido decidiu um outro troço que não tem nada a ver com a ideologia dele. Aí eu posso me opor. Vou lembrar uma figura controversa aqui. Está respondendo as situações dele, fez lambança, tá uma figura controversa. Deputado Eduardo Cunha. Pô, Eduardo Cunha é o carioca aqui do Rio de Janeiro, né? Nossa terra e tal, pá. Fez lambança pra caramba. Tá lá resolvendo os pepinos dele com a justiça. Mas ninguém pode falar uma coisa dele. Aquele cara sabia o regimento da Câmara dos Deputados na ponta da língua. Que ele fez tal coisa. Amparado na lei. Amparado na regra. Ele jogava com a regra embaixo do braço o tempo todo. É por isso que em muita coisa ele não se deu, ele não teve problema. Ele errou? Errou. Já tem processo lá que condenou ele, está tudo certo, ele está resolvendo a vida dele. Beleza. Se depois surgir aqui um elemento que fala que ele foi condenado injustamente, vamos consertar, beleza, a justiça está aí para isso. Mas o lance no exercício da atividade dele, ele jogava com a regra embaixo do braço bonitinho. Conhecia. Conhece. Esse é o lance, é você saber. E quando você se coloca nessa posição, além de saber, é você também saber conceder. Aí que está o lance. Pô, eu tenho uma ideia tal. Vamos lá. Essa caneca aqui de que cor? É branca. Eu vou falar, não é branca não, isso aqui é cor de abóbora. Meu irmão, nós vamos ter que chegar num consenso até falar que isso aqui é rosa. É rosa para ti, é rosa para mim? Então tá resolvido. Pronto. Tem que ter flexibilidade, né? Tem que ter, cara. Porque tudo que é rígido demais, uma hora quebra, né? Precisa ser flexível, precisa ter concessões, como você mesmo disse. Vamos falar de avião de novo. É igual asa de avião. Tu tá voando de avião lá, tu vê a asa balançando o tempo todo. A pessoa vai, meu Deus, vai quebrar. Não, se fosse rígido aqui, quebrava. Pontes também. Ponte. O carro da gente, você vai manobrar o carro às vezes. O carro dá umas estalas lá dentro, faz uns barulhos esquisitos. Tem que ser assim, senão ele quebra. Coisas rígidas, ele quebra. Eu tenho que ser flexível. Perfeito, eu tenho que ter maleabilidade. Senão não vai. Perfeito. Queridos,
caminhando já para os nossos minutos finais desse programa. Mas eu imagino que você está com ar, com gostinho aí de quero mais, né? Se deixar de falar muito mesmo. Verdade. Olha, eu estou extremamente impactado com tudo que foi compartilhado aqui, essa troca. Na verdade não foi troca. Foi própria, sim. Essa avalanche de informações, de conhecimento. Muito contente. Muito bom. Que bom, cara. Muito bom mesmo. Gostaria de suas considerações finais, doutora? Então, primeiramente, queria agradecer, né, pela condução, foi muito boa, muito interessante. Agradecer ao professor Frederico também, que prontamente, né, nos falou, não, vamos lá, vamos participar desse podcast. Então, acho que deixa eu agradecer, professor, tá, pela sua disponibilidade de participar da nossa comissão, tá, desse debate interessantíssimo. Eu não tenho nem palavras para falar de você, né, Fred? Até porque você, além de ser excelente profissional, me espelho também em você. Fácil não. Então, você é unânime, né, até mesmo no meio universitário. Todos os alunos falam muito bem de você, te vê como um exemplo. E eu queria te agradecer por essa aula de direito eleitoral, pois você deu show. Em certas palavras, você deu show. E queria agradecer também, Walter, pela condução. Agradecer também, aproveitando aqui, vamos puxar, né, um pouquinho do saco do nosso presidente da OAB, Dr. Wagner Botelho. Queria agradecer pela oportunidade de ser vice-presidente dessa comissão. Estou aprendendo muito também. E vocês de casa, espero que você consiga aí assimilar o que foi dito aqui, da parte eleitoral, ser um cidadão melhor também, saber votar, chegar lá no dia da eleição, você saber quem é aquele candidato, quais são aquelas propostas que ele está sendo realizado ali naquela campanha. Então espero que tenha mudado a sua vida radicalmente após esse podcast. Obrigada. Professor? Cara, queria te agradecer pelo bate-papo, Priscila pelo convite, né? A Cris também que não está aqui hoje, o Wagner por ter criado esse projeto pioneiro aqui, né? Você, Felipe, nossa equipe. Como é o nome dele, gente? Esqueci o nome dele. Pedro tá aqui, tá picando que nem um doido ali também, toda hora futuca abaixo do teclado dele. Se não fosse eles, a gente não tinha feito isso aqui, né? E, cara, a Priscila já falou um monte de coisa, né? Então eu vou falar um negócio aqui que eu gosto de falar pra todo mundo. Corta pro 18 aqui, né, cara? Corta pro 18 aqui. Corta pro tio aqui. Vamos lá. Cara, você que está ouvindo a gente aqui hoje, sei lá quando é que você vai ouvir a gente, se é de manhã, de tarde, de noite, se é sei lá, agora em 2023, aqui 500 anos, que na internet as coisas não somem, né? Só queria dizer para você o seguinte, seja feliz, busque a tua felicidade e nesse caminho da tua felicidade, aprenda a pagar o preço por isso, entenda o preço que você tem que pagar e lembra que para você ser feliz, já dizia, né, o nosso maior filósofo, né, Cristo, você então tem que observar o seguinte, você tem que ser motivo da felicidade de alguém. Quando você for motivo da felicidade de alguém, você vai ser motivo da sua própria felicidade. Esquece isso não, é isso. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Priscila, também, por compartilhar conosco esse programa. Continue conosco e até o próximo.